Olá, povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Hoje quero compartilhar uma mensagem poderosa que está em Isaías, capítulo 54, versículos 1 e 2. A palavra de Deus nos diz: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Que promessa tremenda! Para entendermos a profundidade dessas palavras, precisamos viajar no tempo. Naquela época, a esterilidade era vista como uma grande vergonha, quase uma maldição. Uma mulher que não podia ter filhos carregava um peso enorme de humilhação. Pense em Sara, em Raquel, em Ana, mulheres que choraram diante de Deus por um filho. A falta de descendência significava que o nome da família, a herança, tudo se perderia. Era um beco sem saída. Mas aqui, em Isaías, Deus usa essa imagem tão forte, a imagem da esterilidade, de uma forma metafórica. Ele não estava falando apenas de uma incapacidade física, mas de uma esterilidade espiritual. O povo de Israel, o povo escolhido, estava vivendo um período de secura, de deserto espiritual. Eles eram como um vale de ossos secos, como o profeta Ezequiel viu em sua visão. Sem vida, sem esperança, sem gerar frutos para Deus. Por que eles chegaram a esse ponto? Eles enfrentavam ataques de todos os lados, inimigos que os oprimiam, secas que destruíam suas colheitas, doenças que assolavam as famílias e, o pior de tudo, divisões internas que os enfraqueciam. Eles, que eram os herdeiros da promessa feita a Abraão, a promessa de serem uma grande nação, estavam se perdendo. Foram levados cativos, espalhados, e muitos simplesmente desapareceram da história. A raiz de toda essa esterilidade era uma só. Eles se afastaram de Deus. Viraram as costas para o Senhor que os tirou do Egito com mão forte e começaram a adorar ídolos, deuses falsos feitos por mãos humanas. Isaías descreve isso, dizendo que eles incentivavam uns aos outros a fazer imagens de escultura. Eles trocaram a fonte de águas vivas por cisternas rachadas que não podiam reter a água. E o resultado foi a esterilidade, a desolação, o vazio. Essa história pode parecer distante, mas ela ecoa em nossos dias, não acha? Quantas vezes nós também nos sentimos estéreis? Sentimos que nossa vida não está produzindo os frutos que deveria. Olhamos ao redor e vemos secura. Na nossa vida espiritual, nos nossos relacionamentos, na nossa carreira. Sentimos que estamos parados, estagnados, como se estivéssemos em um deserto. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim hoje. Você ora, mas parece que as palavras não passam do teto. Você lê a Bíblia, mas não sente a presença de Deus. Você olha para a sua vida e se pergunta: Senhor, onde está a promessa? Onde está a vida abundante que o Senhor me prometeu? Essa sensação de vazio, de não estar cumprindo o propósito de Deus, é a nossa esterilidade espiritual moderna. Mas é exatamente para você que se sente estéril que Deus dirige a primeira palavra deste texto. Canta. Isso parece contraditório, não é mesmo? Como cantar no meio da desolação, como se alegrar quando tudo parece dar errado. Porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa alegria vem da promessa de Deus. Deus está dizendo: eu sei que a sua situação atual é de tristeza, mas comece a cantar, comece a se alegrar, porque eu vou mudar a sua história. Então vem a ordem divina, a chave para sair da esterilidade. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas. Deus está nos chamando para expandir.
Ele está dizendo: prepare-se para o crescimento, prepare-se para a multiplicação, porque o que eu vou fazer na sua vida será tão grande que o espaço que você tem hoje não será suficiente. O que significa ampliar a tenda hoje para nós? Significa expandir a nossa fé. Significa parar de pensar pequeno e começar a sonhar os sonhos de Deus. Significa alargar a nossa visão espiritual e acreditar que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Alongar as cordas e fixar as estacas é fortalecer a nossa base, nosso relacionamento com Deus. É investir tempo em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos. É criar uma estrutura espiritual forte o suficiente para suportar a bênção que Deus está para derramar. Essa promessa, que foi feita a Israel, encontrou seu cumprimento máximo e perfeito em Jesus Cristo. A Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Jesus veio para os seus, para o povo de Israel, mas muitos não o receberam. E aí acontece o milagre da graça. Essa promessa de restauração, de frutificação, foi estendida a nós, os gentios, que nem conhecíamos o Deus verdadeiro. Através de Jesus, nós, que éramos espiritualmente estéreis, distantes da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, fomos enxertados na oliveira. Por meio do sacrifício de Cristo na cruz, recebemos o direito de chamar Deus de Pai. Recebemos o Espírito Santo, que nos capacita a gerar frutos: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Agora, por meio de Cristo, nós podemos ampliar a nossa tenda, podemos expandir nosso território espiritual, influenciar pessoas para o reino, viver uma vida frutífera e abençoada. A esterilidade não é o nosso destino final. O silêncio não é a nossa porção. Deus nos chamou para cantar, para romper em cântico, para dar frutos que permaneçam. Assim como Deus clamou ao seu povo no passado, Ele chama o seu coração hoje. Talvez você tenha se afastado. Talvez o pecado tenha criado uma barreira entre você e Deus, trazendo secura para a sua vida. A mensagem de hoje é um convite amoroso. Volte para Ele. Volte para o centro da vontade dele. Separe-se do que te afasta de Deus. Como disse o escritor Aureliano Júnior, separar-se para Deus é separar-se do pecado. Não há meio termo. Quando nos voltamos para Deus e nos alinhamos com o seu propósito, começamos a experimentar uma vida de vitória e abundância em Cristo Jesus. A esterilidade dá lugar à frutificação. O choro se transforma em cântico de alegria. A tenda apertada se torna um lugar de expansão e crescimento. Eu quero te encorajar hoje a tomar posse dessa palavra. Não aceite a esterilidade como sua realidade. Comece a cantar pela fé. Comece a ampliar sua tenda em oração, declarando as promessas de Deus sobre sua vida, sua família, seu ministério. Prepare-se, porque Deus quer fazer algo novo e grandioso através de você. Vamos orar juntos? Feche seus olhos por um instante. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra que nos traz vida e esperança. Perdoa-nos pelas vezes em que nos afastamos de ti e permitimos que a esterilidade espiritual entrasse em nossas vidas. Hoje, nós escolhemos voltar para ti, para o centro do teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, a ampliar a nossa tenda, a fortalecer a nossa fé e a nos preparar para a grande colheita que o Senhor tem para nós. Que possamos dar muitos frutos para a tua glória. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas reflexões. A sua participação nos ajuda a levar a mensagem do Evangelho a mais pessoas. Fique na paz de Cristo e até a próxima.